que tem em comum Bela Adormecida com Feitiço do Tempo? E que tal Branca de Neve com o Homem de Ferro? Essas e várias outras histórias seguem a mesma trama, que nós vamos destrinchar aqui hoje. Essa é a última parte da nossa série sobre o livro magistral de Christopher Booker, que decorre sobre 7 tramas universais. O livro se chama The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories. As 7 tramas básicas, porque nós contamos histórias. E a trama de hoje se chama Rebirth, ou, como eu vou traduzir aqui, Renascimento. A trama do Renascimento é como uma continuação da trama anterior, chamada Tragédia. Se você não viu, eu deixo o card aqui em cima para você conferir e entender o que eu estou falando. Mas, basicamente, a trama anterior mostrava uma pessoa que era tentada, ela caía nessa tentação e ela ia se tornando obcecada, e isso levava às piores escolhas e a um fim trágico, né? Por isso chama tragédia. Agora, nessa história de renascimento, nós começamos a história com um personagem já caído, ele já está meio que paralisado por essas escolhas ele já está, de uma certa forma, possuído por uma ideia demoníaca. Ele já é monstruoso e paralisado nessa monstruosidade. Então, ao invés de a gente ver um personagem ser tentado e cair na tentação e virar um monstro, a gente vê um personagem que já está caído, porém vivo, operando, porém preso numa condição monstruosa e sofrendo terrivelmente por causa disso. A história vai se desenrolar de uma forma que ficará claro para ele a sua prisão, e ele será salvo pelo amor. Se for um herói, vai ser salvo por uma heroína. Se for uma heroína, vai ser salva por um herói. Ou, em ambos os casos, pode ser salvo também por uma criança. No caso aqui, simbolizando a inocência e impedindo que essa criança siga no mesmo caminho tortuoso que o deixou na condição monstruosa. Um exemplo tradicional disso é do Darth Vader, né? Existe uma redenção ali do Darth Vader para salvar o filho, Luke, né? No caso, ele tem o fim trágico, né? Ele acaba morrendo, né? Ele acaba se martirizando. Então não é uma história propriamente de renascimento, né? Mas é um renascimento ali simbólico, porque ali está morrendo Darth Vader e está renascendo Anakin Skywalker. É claro que a primeira experiência que nós temos com esse tipo de trama, nas histórias infantis ou nos contos de fada, essa monstruosidade ela é externa ao herói, como no caso da Bela Adormecida ou da Branca de Neve. No caso da Bela Adormecida, a Aurora, ela no batismo, várias fadas vêm e concedem graças a ela, né? Qualidades boas, mas uma que não é convidada fica terrivelmente enciumada e entra e lança uma maldição. Mas veja que essa maldição é também uma profecia. Ela diz que um dia, né, quando for mais velha, a princesa vai se furar com uma agulha e nesse dia ela vai dormir por 100 anos. E é interessante notar que os pais, né, os reis, né, eles tentam proteger a filha a todo custo e chegam a banir qualquer tipo de agulha no reino. Entretanto, é inevitável que a jovem princesa acabe por encontrar de novo a bruxa disfarçada, né, de uma velha, e acaba furando o dedo. E ela fura de uma forma inocente, né, e cai na maldição e começa a dormir, né, e todos no castelo entram na mesma paralisia, né? E então só um amor de um príncipe, né, do herói, de um herói, que vai se provar conseguindo atravessar as provações que são feitas ali no castelo, que está naquele estado de paralisia, né? Ele consegue passar por essas provações e, com o seu amor, ele salva a Bela Adormecida, tirando do seu estado de paralisia. Há um profundo simbolismo aqui, né, de que os pais eles tentam proteger a filha das tentações e podem até manter a filha em um estado de inocência, mas é inevitável que em algum momento
mesmo inocentemente, ela não vai ceder a uma tentação, mas ela vai cometer um ato de forma inocente, ela vai cair. E uma vez que isso aconteça, ela pode entrar nesse estado de paralisia, né? No caso aqui, como um conto de fadas, ele é muito amenizado, mas ela pode cair nesse caminho que seria o caminho monstruoso, né? O caminho maléfico, né? E ficar presa nesse estado até que um verdadeiro amor a salve disso, né? Dando o final de completude, como nas outras tramas que nós vimos. No caso da Branca de Neve, a simbologia ainda é mais explícita, porque ela cai num estado entre vida e morte, né, com a mordida em uma maçã. Isso é um eco do fruto proibido, lá do Gênesis, né? É o símbolo máximo da queda da humanidade, a primeira queda na primeira tentação, né? E é tão isso que os anões, eles botam ela num caixão, mas num caixão de vidro, né? Um caixão transparente. E ela fica no topo da montanha. E, mais uma vez, é o príncipe, o herói, que com seu amor consegue resgatá-la dessa paralisia. E, de novo, a princesa, ela não cede uma tentação, mas ela cai inocentemente nas armadilhas que a bruxa faz. Mas notem que nós não temos só histórias de contos de fadas onde o herói salva a heroína. Nós temos o inverso, nós temos a heroína salvando o herói. Em dois casos muito famosos, nós temos o Príncipe Sapo e a Bela e a Fera. Nesses dois casos, nós temos um príncipe que foi amaldiçoado e se encontra preso em uma forma monstruosa, né? De novo, ao mesmo tempo. A fera, né? E no caso do outro, é um príncipe que está transformado em sapo, né? E então o amor da princesa é a coisa que faz com que o príncipe seja resgatado desta paralisia monstruosa, né? E ele renasce pelo amor da princesa. Veja como modernamente essa simbologia ela pode ser corrompida. No caso do filme Shrek, e eu entendo que Shrek não é um conto de fada, Shrek é uma paródia de conto de fada, mas mesmo assim, no final, ao invés de a gente ter o príncipe sendo libertado da forma monstruosa do ogro, nós temos a princesa sendo transformada em ogra, né? É como se você for ler isso na chave da simbologia original, é como se a sociedade moderna estivesse validando a monstruosidade, né? Nós estamos já amaldiçoando a princesa e estamos dizendo que isso está ok. É óbvio que eu entendo que isso é uma paródia, que isso é feito com humor, mas eu acho isso perigoso, porque crianças pequenas, elas assistem isso e elas estão acostumadas com a chave arquetípica de todos os outros contos de fada. Então, essa ressignificação do símbolo, na minha opinião, para a primeira infância, isso é extremamente perigoso. E talvez seja por isso que você, como pai, deva entender de narrativa das coisas que eu estou falando nesse canal, para você se precaver com essas armadilhas que o mundo moderno oferece, né? Para você se precaver aí com as coisas que o seu filho anda assistindo, né? Já nas versões adultas, o herói ele está preso ao próprio mal que ele fez. É o mal que está dentro dele. Ele caiu em uma tentação e está preso, ele se transforma em um monstro, né, lá como na história da tragédia, e ele está preso nessa condição, por culpa dele. E essa é uma história de grande importância, porque nos mostra como nós podemos nos salvar da nossa própria miséria e caminhar em direção à luz, para um renascimento, através do amor. Produziu grandes clássicos como A Christmas Carol, de Charles Dickens, ou filmes modernos adoráveis como O Feitiço do Tempo. Mas, se você parar para pensar, essa também é uma mensagem profundamente cristã, porque Jesus, ele ressuscita, né? É uma história de renascimento, uma história de ressurreição, e ele salva um mundo corrompido através do amor. Talvez seja por isso que essa trama está tão enraizada na nossa psique. Pensa nisso. E agora, para você que quer escrever uma história nesse estilo, nós vamos aqui resumir essa trama em 5 atos.
Bora? 1. Um jovem herói ou heroína cai sob a sombra do poder das trevas. 2. Por um tempo, tudo parece correr razoavelmente bem. A ameaça pode até parecer ter recuado. 3. Mas eventualmente ela se aproxima novamente com força total, até que o herói ou heroína seja visto aprisionado no estado de morte em vida. 4. Isso continua por um longo tempo, quando parece que o poder das trevas triunfou completamente. 5. Mas finalmente chega a redenção milagrosa, ou quando a figura aprisionada é uma heroína pelo herói, ou quando é o herói por uma jovem ou uma criança. Com isso, nós chegamos ao final da nossa série sobre as 7 tramas universais. Mais uma vez eu deixo o card, se você não assistiu os outros episódios, perdeu algum deles, você pode voltar para assistir. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Beleza?